bem, nono ano? Como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai fazer a continuação da urbanização na Europa, tá? Então, vamos falar então da urbanização. A maioria da população, né, da Europa, ela é cerca de 70%. E ela vive em áreas urbanas, tá? Tal fato está ligado ao desenvolvimento comercial e industrial e à inserção da tecnologia nesse meio rural também, que substitui a mão de obra, tá, por máquinas, levando a população ao quê? A migrar, né, migrar para áreas de cidade. Então, ela sai, né, da área de campo e vai para a cidade buscar emprego. Por quê? Porque hoje a gente tem as máquinas que estão substituindo a mão de obra, tá ok? Isso é a modernidade, tá? Então, aqui a gente tem um mapa, tá ok? E entre os principais centros urbanos do continente se destacam as regiões como Paris, Berlim, Londres, Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Istambul, né, na Turquia e Moscou. Eu peguei umas fotos aqui para vocês, tá? Só de duas, que é Madrid, na Espanha, que a arquitetura é muito diferente de Istambul, na Turquia. Ah, mas Istambul não é Oriente Médio, parte da Ásia? Sim, é que ela tem uma pequena parte, né, que é a capital, ela fica na Europa, tá? Então, a Turquia, ela tem uma parte no Oriente Médio e uma pequena partezinha na Europa. Então, ela também se caracteriza como sendo parte da Europa também, tá? Diferentemente, né, do que ocorre em outros países, como os nossos, né, latino-americanos, grande parte dessa população europeia, ela vive em pequenas, tá, e médias cidades. Então, não chega a ficar em grandes centros. E já que os países europeus não são, né, homogêneos, que quer dizer que não possuem semelhanças, que se você ver aqui, ó, na Espanha, a arquitetura dela é bem diferente de Istambul, tá? Então elas não têm muita semelhança como a nossa aqui da América Latina já possui, né, uma característica única quase, tá? Os países mais, né, com mais desenvolvimento, ela tem a maior taxa de urbanização, tá? Então quanto mais desenvolvido, a taxa de urbanização dela é muito maior. Aí já nos países, né, menos desenvolvidos, logicamente essa taxa já é menor. Por quê? Pois as suas atividades econômicas estão mais voltadas para o setor primário, tá? Aí seria a Albânia, a Bósnia-Herzegovina, a Moldávia e outros países. Esse crescimento desses centros urbanos, ela ocasionou alguns problemas, né, para o continente, né? Obviamente que todo país desenvolvido, né, ela tem os seus problemas, que é desmatamento, poluição sonora, que é buzina, carro, barulho de fábrica, a poluição do ar, obviamente, por causa das emissões, né, dos gases, da água, congestionamento e, óbvio, entre outros. Aqui, ó, nós temos o sistema de metrô na Europa, tá? Esse sistema de metrô, ele é um dos transportes públicos, né, que mais receberam investimento, tá, em vários outros países lá da Europa também, como vocês estão vendo aqui. Então, quer dizer que é um transporte de qualidade, né, não é igual como o Brasil, superlotado, enfim. Você vê toda a estrutura aqui, tá vendo a estrutura aqui? Podem até observar como é tudo limpo, né? Arquitetura muito bem feita, sem aglomerações, tá? Então, esse daqui é o sistema de metrô. E um fator importante são as bicicletas. Então, que é o quê? O outro meio de transporte utilizado na Europa, que é a bicicleta. O uso dela contribui, né, para minimizar, vamos dizer assim, os problemas de congestionamento, contaminação do ar, a produção, né, dessa descarga de automóveis e ônibus, né? E ela também é empregada em viagens de curta distância, principalmente pelo interior do país. Tá? Então, eles pegam a bicicletinha, nessa parte aqui, eles colocam até a mochila, enfim, a mala, e pegam viagens. Por que eles adotaram, né, esse esquema de bicicleta? Primeiro, a poluição do ar, né, causada pela emissão de gases. Ele prejudicou, né, a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, nos últimos anos, os países europeus estão implantando medidas para diminuir a emissão desses gases poluentes. E aí, qual que foi a ideia? O uso de bicicletas. Esse incentivo, né, à utilização desses motores, obviamente não poluentes,
como movida a energia elétrica ou, né, pedalando mesmo manualmente, ela ajuda na contribuição do quê? De tirar, né, a circulação de carros. Mas a gente já sabe, né, que todas essas medidas aqui, elas amenizam, né, o problema. Elas não solucionam, não acabam de vez o problema. Mas ela causa menos impacto do que se tivesse todo mundo que está de bicicleta aqui, se elas estivessem de carro, tá? E um problema ambiental típico, né, de grandes cidades, tanto na Europa quanto as localizações nos demais continentes, é a questão do lixo. Então, por isso, alguns países europeus investem, né, no destino adequado dele, como a reciclagem, que é o caso da Alemanha, que recicla praticamente 45 a 50% dos seus resíduos urbanos. Olha que bacana. Em contrapartida, a maior parte dos resíduos urbanos da Bulgária vai para os aterros sanitários. Aterro sanitário não é, quer dizer, o Brasil é o que mais se usa, né, em todos os países quase. O aterro sanitário é aquele negócio de lixão, que a gente vai aterrar o lixo no solo e, querendo ou não, o solo, né, o lixo se decompõe, ele solta um líquido, né, que é o churume, e isso é poluente, porque pode pegar os mananciais de água, né, os lençóis freáticos. E lençóis freáticos, né, todo mundo sabe que é o quê? Ele abastece os rios, né? Então, se o lençol freático estiver contaminado, obviamente contamina também os rios. E voltando aqui então com o processo, né, da urbanização na Europa, obviamente que ela ainda está em curso, tá? Assim como os demais continentes. O desafio é equilibrar o crescimento urbano com a qualidade social, econômica e ambiental. Não adianta só se desenvolver, né? Mas se você não tem uma boa qualidade do ar, uma boa qualidade ambiental que o cerca. Esse processo, né, ele pode ocasionar o quê? A diminuição da oferta de emprego por causa do elevado número da mão de obra, além de acarretar a poluição e problemas também no sistema de transporte, em razão do aumento do número de habitantes. Então, quanto mais pessoas, mais transportes eu vou ter que ter. Se eu não conseguir ter mais transporte, eu não consigo dar conta da demanda, tá? E um exemplo aqui de país é a Noruega. É o país que apresenta o maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do mundo. Portanto, ali o crescimento tanto econômico quanto urbano, qualidade de vida e sua população é uma das melhores, tá? Então, ali a renda per capita é ótima para a população. O PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que o país consegue arrecadar é muito bom. Questão sanitária, questão de meio ambiente, questão do crescimento urbano, a questão da consciência, toda a questão ambiental na Noruega, tá certo que não é um país tão populoso por suas questões climáticas, né? Que é muito frio, mas é um exemplo de país, é um exemplo que todos os países do mundo deveriam seguir, tá ok? Então, pessoal, aqui a gente terminou, né, a Europa, e a próxima aula nós vamos falar de aspectos econômicos do continente europeu, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido também. Então, até a próxima aula. Beijo para vocês.